Meu nome é Luciana, eu sou bacharel em psicologia, aqui no espaço Reconstruir Psicologia. Hoje nós vamos falar com a psicóloga Rosineide. Ela nos atendeu ao nosso convite e vamos falar sobre habilidades sociais. Bom dia, Rosineide. Você pode se apresentar para nós, por favor? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, com você. Fiquei muito feliz pelo convite. Então, eu sou a Rosineide, eu sou psicóloga, formada já há 31 anos. Nesses 31 anos de prática profissional, tive a oportunidade de trabalhar durante 25 anos junto ao público com deficiência, na época, então, ainda escola especial. Então, crianças com surdo-cegueira, crianças surdas, crianças com deficiência física, crianças com autismo, e nas diferentes etapas do desenvolvimento, desde a intervenção precoce até a fase de iniciação, até a profissionalização. Ainda nesse período, tive a oportunidade de acompanhar a proposta de educação inclusiva, então, onde a gente deixou de receber esse público somente na escola especial e passando a acompanhá-los nas escolas regulares. Por conta desse meu convívio com o público surdo, tive a oportunidade de, naturalmente, no convívio junto com eles, me apropriar, aprender a Libras, a língua brasileira de sinais, que então, desde 2002, é considerada como a língua oficial aqui no nosso país. Também dei continuidade aos estudos, fazendo especialização em deficiência visual e surdez pela Faculdade de Medicina da Unicamp. Fiz também especialização, aprimoramento em análise do comportamento no Instituto Paradigma e o mestrado em formação de educadores pela Unesp e, mais recentemente, em 2015, a minha especialização em neuropsicologia pelo o Departamento de Neurologia da USP, do HC. Junto a essa minha oportunidade, essa minha experiência de intervenção com crianças, orientação e apoio a familiares, também tive o desafio e o encantamento de ingressar como docente no ensino superior, justamente pela oportunidade, quando a Libras, quanto disciplina, se tornou obrigatória nas licenciaturas. Então, essa foi minha porta de entrada como docente na universidade, no ensino superior. E, então, depois, a partir de 2011, tenho me dedicado à formação como docente na graduação no curso de Psicologia e Supervisão. E agora, no atual momento de 2015 para cá, retomei a minha prática clínica em consultório particular e mantenho em paralelo o trabalho com docência. E tenho projetos de, em breve, no sentido de pesquisa, ingressar no doutorado para me aprofundar a esse tema que nós vamos falar hoje sobre habilidades sociais. Muito obrigada. Esse tema, habilidades sociais. O que são habilidades sociais? Bem, ele surge, né, como a minha primeira leitura relacionada a esse tema foi através de um psicólogo pesquisador espanhol, Caballo, em que ele traz, a princípio, esse conceito que são um repertório de comportamento necessário para que o indivíduo tenha sucesso nas interações sociais, né? E esse sucesso, esse bem-estar, não é só no sentido do reconhecimento, mas para ele próprio, né? Então, ele corresponde à questão do autocontrole, corresponde à questão da assertividade, corresponde à habilidade de expressar sentimentos e pensamentos, né? Positivos e não positivos também. E, mais recentemente, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela adotou esse conceito de maneira preventiva à saúde mental. Hoje, no Brasil, nós temos a UFSCar, né, a Universidade Federal de São Carlos, como referência, com duas pessoas muito famosas em questão de produção de literatura, de instrumentos de avaliação, de inventários, que é a família Delprete, né?
Então, assim, esse é um tema que nós temos aqui em desenvolvimento e, logicamente, a partir daí, outros polos, outros centros de pesquisas têm avançado bastante. Aqui mesmo no ABC, nós temos na UFABC, na área de neurociências, esse tema também está em destaque, né? E aí ele foi ganhando uma amplitude. Então, tem algumas linhas de estudos que trazem na questão da inteligência emocional, outros trazem na questão da psicologia positiva. São formas diferentes de se abordar um conceito, mas que todos têm em comum essa questão. O quanto é importante a gente ter essa questão de conhecer o nosso repertório de habilidades sociais na forma de expressar e interagir com o outro, e que isso vai refletir no feedback que o outro vai me dar. E, consequentemente, a promoção de uma qualidade, de uma saúde emocional mais positiva, né? E uma qualidade de vida nas interações sociais do indivíduo com o outro, enfim, um aspecto muito positivo nas interações sociais, nos grupos sociais. Certo. Então, habilidades sociais, elas são aprendidas. Se são aprendidas, é um processo contínuo, e se é um processo contínuo, em algum momento a pessoa para de aprender? Bem, aí nós vamos dizer, quando a gente fala de habilidades sociais, uma questão que é muito importante é a gente considerar que em cada fase, em cada etapa do desenvolvimento, porque assim elas acompanham também o próprio amadurecimento emocional e cognitivo, né? Então, assim, alguns comportamentos são mais apropriados para uma determinada fase do nosso desenvolvimento do que para outras, né? E nós sabemos que, em conjunto a esse conceito, existe o que a gente chama de processo de maturação do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Então, nós diríamos, em relação às crianças e adolescentes, ainda precisam ser assistidos e acompanhados pelos mais velhos, pelos adultos, vamos assim dizer, como referência, acompanhado, que eu digo, como referência e apoio para o desenvolvimento dessas habilidades. Porque o cérebro ainda não está amadurecido bastante para que ele tenha, no caso, se a gente for medir, avaliar o nível de autocontrole, né? De uma criança de 3 anos, uma criança de 9, um adolescente, um adulto, há grandes diferenças e a gente não pode dizer que a criança tenha problema, ela ainda não está amadurecida para tanto, né? Então, nesse sentido, quanto mais jovem, quanto ainda em desenvolvimento, precisa muito do apoio do adulto. Então, quando a gente fala de avaliar e fazer treinamento de habilidades sociais, dependendo da faixa etária, a gente também tem que incluir o público adulto que vai dar esse apoio, né? No caso da criança, tanto professores, né, os cuidadores, os pais, também precisam ser incluídos nesse programa, nessa proposta, porque as crianças são bastante dependentes, né? O adolescente, ele já está mais amadurecido, mas nós sabemos que a entrada na puberdade, nós teremos a grande concorrência dos hormônios que também estão se ajustando, né? Então, é muito comum a gente falar que é uma característica da adolescência a questão da impulsividade, né? O que não quer dizer que signifique uma inabilidade, mas significa que o organismo está amadurecendo. Então, será de muito, muito bem-vindo, né? Que a escola, que os educadores, que os adultos que acompanham, que fazem parte desse contexto do adolescente, também têm esse conhecimento, têm essa formação, para que a gente possa, ao chegar na idade adulta, esse indivíduo ter um conjunto de características e valores de habilidades estabelecidos ou instalados, vamos assim dizer, né? Isso vai refletir com certeza numa vida de um adulto mais assertivo. Aí só uma observação, que não quer dizer assim, então chegou na idade adulta, acabou? Não. Aí, assim, no caso, eu sou uma psicóloga analista comportamental e eu tenho como referência, a partir da filosofia do behaviorismo radical, que o comportamento humano, ele é dinâmico, né? Então, assim, nós podemos, e aliás, e ainda me apoiando também aos conceitos da neuropsicologia,
todo comportamento pode ser modificado, pode ser aprendido por conta até dessa questão da neuroplasticidade. Uhum. É lógico que na infância e na adolescência, esse processo é muito de maior intensidade. Mas assim, e aí, num dado momento, a gente vai conversar um pouquinho até na questão do envelhecimento. Então, dinamicamente, nós estamos em constante processo de aprendizagem, transformação e readaptação. É que a infância e a adolescência, quando a gente fala de prevenção, é que deve merecer uma atenção muito maior, um cuidado muito maior, na expectativa de termos um adulto mais assertivo, um adulto com responsabilidade, um adulto que consegue expressar de maneira efetiva e assertiva as suas ideias, que consegue contestar, né, de forma que não seja necessário criar conflitos, mas que ele consiga se fazer ouvir, né? Ou também a gente tem o inverso, às vezes as pessoas que são extremamente introspectivas. Então, que a gente faça um equilíbrio entre introspecção e extroversão, né? Externalização. Entendi. Então, a pessoa ela não para de aprender. Os idosos, eles ainda podem aprender a desenvolver novas habilidades sociais, porque a gente ouve muito idoso falando: ah, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, agora eu não consigo aprender mais nada. Habilidades sociais, elas são aprendidas ainda na fase idosa? Com certeza, né? Logicamente que aí a gente vai ver, hoje a gente não pode colocar como um discurso único, né? Que todos os idosos dirão dessa maneira. Eu entendo que a gente está vivendo um momento mundial, né? Essa questão da pandemia, essa questão do distanciamento social, que está gerando muita tristeza, muitas perdas, muito sofrimento, mas também está nos trazendo evidências da questão da adaptabilidade, né, de adaptação. E nessas adaptações entra essa questão de aprender, ampliar as habilidades. Então, eu diria que, talvez até no meu próprio contexto familiar, pessoas próximas, e a gente vai assistindo alguns vídeos, algumas notícias também, eu diria com relação à tecnologia, né? O quanto as pessoas, os idosos, estão se beneficiando, né? Quando ele fala da questão de fazer um contato com o familiar, né? De usar uma videochamada. Então, assim, eles estão vendo, olha, se eu ficar ali na frente, né? Fazendo um contato, se eu mudar o meu tom de voz, né? Então, assim, tudo isso está relacionado a essa questão, como que eu expresso minhas ideias, meus pensamentos. Então, a gente vê que é sempre possível. E para isso, vamos teorizar um pouquinho. Apesar, né, apesar não, eu me reconheço como profissional que segue a abordagem comportamental, mas assim, eu gosto muito do que o nosso grande autor, né, e teórico, o Erik Erikson, traz. Né? Quando ele fala da questão do desenvolvimento, ele segue até o envelhecimento. Então, assim, ele fala dessa constante mudança, constante crescimento, constante adaptação. E o que a gente percebe hoje, uma das questões das habilidades sociais, é, por exemplo, eu me comportar de acordo com o contexto. E a gente percebe os adultos, os idosos, né, se adaptando a esses contextos. Nesse período da pandemia, eles tiveram que evoluir muito, né? Muito. E tratar de coisas e lidar com coisas que talvez eles não tivessem nem pensado, não vou aprender a mexer num celular, Android ou num computador. E tudo isso eles estão tentando e estão conseguindo. Muitos deles conseguem ali lidar melhor do que a gente. E até na expressão de pensamentos e emoções. Ai, que saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. Não, eu não quero, né? Então vai entregar para assim, olha, não, eu não quero dessa maneira. Você já fez a higienização, né? Então, que a gente fala na questão da assertividade, né? Desculpa, assertividade, mas assim, como expressar meus pensamentos e sentimentos, né? Eu não vou aceitar tudo sem questionar, mas eu também não vou questionar tudo sem aceitar nada, né? Então, essa flexibilidade ao contexto, a gente tem observado, tem percebido bastante, né? Então, eu entendo
Inclusive, assim, questão de instrumentos de avaliação, a gente tem inventários de habilidades sociais, instrumentos oficiais, né? Nós temos para crianças de 6 a 13 anos, nós temos de adolescentes, né, que seria de 12 a 18, e nós temos de adulto até 60 ou 69 anos. Agora, eu não me recordo com precisão, lembro do número 6. Uhum. E talvez assim, e deve ter pesquisas, e talvez seja até uma área interessante a se colocar, como avaliar habilidades sociais de idosos, né? Sim. Porque hoje eles voltam, tem a universidade da terceira idade, tem a questão da recolocação no mercado, de novas fontes de trabalho. Então, assim, tem N situações que talvez venha a ser interessante também a gente investigar o perfil de habilidades sociais do idoso. Mas com relação à questão da aprendizagem contínua, eu não tenho dúvida disso. Eles conseguem, né? Uhum. Existe diferença, e isso você já até comentou, mas assim, eu queria que fosse um pouquinho mais objetiva, mais direta, na verdade, da diferença entre o aprendizado de habilidades sociais de uma criança e de um adulto, né? Se tem ali um ambiente que favorece esse aprendizado da criança, do idoso? Como funciona isso? Com relação à criança, com certeza, né? Tanto que a gente volta a uma questão anterior que a gente disse, que assim, a criança não é somente uma condição biológica, ela já nasceu pronta e só vai, a partir do momento da interação com o ambiente, essas habilidades vão desenvolver, são habilidades aprendidas. Tanto que a gente fala de treinamento, programa de, a gente faz uma avaliação, né? A avaliação que eu digo é um levantamento do perfil de habilidades sociais, e a partir dos pontos fortes e dos pontos não tão fortes, a gente pode propor uma intervenção dentro do próprio contexto terapêutico mesmo, mas na escola, alguns programas, né? Na orientação parental, a gente também pode propor, no caso de desenvolver, de ampliar essas habilidades sociais. Então, com relação à criança e adolescente, que é a fase do desenvolvimento, sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer que com o adulto também não seja necessário, porque de acordo com a queixa, né, dentro de um contexto psicoterapêutico, que hoje é uma coisa também interessante, os idosos têm procurado mais a psicoterapia, né? Então, a gente recebe na área da neuropsicologia muitos casos que são encaminhados para avaliação por uma questão de falhas de memória, ou uma suspeita de demência, né? Que a demência entraria na questão da involução do funcionamento cognitivo, mas assim, não é só para isso. Então, assim, há adultos que vão, há idosos que vão para a psicoterapia, porque assim, no caso, não está satisfeito com algumas coisas. A gente tem uma expectativa de vida mais prolongada, né? Então, a estimativa de 80, 90 anos, então é uma questão, eles ainda têm planos, né? Sim. Então, nesse sentido, ele pode trazer como demanda, e isso pode ser colocado como trabalho dentro da psicoterapia também, né? Então, o ambiente para uma criança, um ambiente favorável para a criança aprender, para que o nosso público possa entender mais facinho, seria a escola, o ambiente familiar e o idoso, traduzindo para o nosso público entender. A criança, a habilidade dela de aprendizado, de desenvolver essas habilidades sociais dentro de uma escola, creche, né, e vai até a fase adulta, aí, quando chega nas universidades. E o idoso, que já passou por todas essas fases, qual o ambiente para ele continuar desenvolvendo essas habilidades e aprendendo essas habilidades? É o seu próprio grupo social, né? Que a gente vai ter, assim, histórias bem diversas, né? Nós vamos ter pessoas que talvez voltem a estudar, tem pessoas que se reinventam na questão profissional, tem as pessoas que mantêm as práticas sociais, né?
dizer assim, eu tenho o meu grupo que a gente joga boliche, a gente sai para pescar, tem o grupo comunitário, né? E muitas vezes, que eu acho bem interessante, às vezes até com os próprios netos, né? Com as crianças também. Me fez lembrar agora de um projeto, de uma referência que eu li sobre essa questão, não que a gente talvez não tenha aqui também, nos Estados Unidos, onde o, a morada para idosos, né, o abrigo para idosos, funcionava em conjunto com creches, né? Sim. No sentido de que a interação de crianças com idosos, por quê? Para a criança é a gente formar um cidadão que na vida de jovem adulto tenha um respeito, uma visão com relação ao idoso de maneira respeitosa, humanizada, né? E com relação ao idoso, de poder retomar os momentos de brincadeira lúdico, que talvez, de acordo com a história de cada um, essa questão do brincar, do se divertir, talvez não tenha acontecido, né? Conforme a história de cada um, se foi logo cedo teve que ir trabalhar, se a família não tinha recursos. Então, hoje, e sem contar que para eles o brincar é um bom exercício também de habilidades cognitivas e memória. No Né? Brasil, eu vi, já tem bastante lugares essas creches sênior, Uhum. né, onde o idoso passa durante o dia, a família vai buscar à noite, e ali tem algumas que têm a interação com as crianças também, creche também de infantil. Uhum. E é bem bacana isso. O que poderia impedir uma pessoa a aprender novas habilidades sociais? Olha, o impedimento talvez esteja muito mais no próprio ambiente, né, externo a ele. Porque quando a gente fala a questão de habilidades sociais, o público, no caso envolvido, né, o público beneficiado, inclui inclusive as pessoas com deficiência, né? Então, nós vamos dizer, uma pessoa com deficiência intelectual, que às vezes tem essa dificuldade em entender mensagens subliminares, né? Expressões faciais. Então, isso pode ser trabalhado. Então, ensinar, quando uma pessoa fizer uma expressão assim, o que será que ela está dizendo, né? E assim, você gostou disso? A criança fala assim, gostei, mas está com uma cara que não combina, né? Então, a gente mostrar essas questões com crianças com autismo, né, com TEA, com transtorno do espectro autista, crianças, adolescentes, que, aliás, esse público especial é uma das falhas bem importantes que existe. Mesmo aqueles com alto funcionamento cognitivo, eles têm uma falha bem importante na cognição social, que é essa questão de, não que a gente está dizendo que treinamento de habilidades sociais é algo de tratamento e de cura, mas é algo para ampliar esse repertório, né? As características, ninguém vai perder a sua identidade, vai ficar todo mundo igual a partir de um treinamento, mas é para melhorar, né, apoiar esses déficits que existem nessas habilidades. Então, assim, todos se beneficiam, né? Mas lembrando que não é um certificado, não é um aprendizado que todo mundo vai sair igual, não. Na realidade, é ensinar, apoiar estratégias para essa relação social mais bem-sucedida que envolve as partes. Interessante. E a parte da psicologia, né? A psicoterapia, qual a influência dela nesse processo todo? A psicologia, a psicoterapia, ela pode ajudar, ela não ajuda em nada ou ela é fundamental? Eu diria que esse conceito de habilidades sociais, ele não é um conceito isolado, né? E ele vem, com o passar do tempo, ganhando maior destaque, inclusive assim, não apenas para os psicoterapeutas, psicólogos, que trabalham na abordagem comportamental, mas assim, não há um impedimento para que as outras abordagens também considerem esses conceitos e esses princípios, né? O que a gente percebe é que, assim, muitas vezes o cliente, né, ou o paciente que procura o atendimento psicoterapêutico, entre as queixas que ele pode trazer, justamente entre elas está essa questão. Eu sou uma pessoa que, assim,
eu não consigo não falar o que eu penso. Eu falo tudo o que eu penso. E aí me falam que eu sou meio explosivo, né? Então, assim, ok, vamos dizer assim, esse perfil tem uma vantagem. Você não tem, provavelmente, que a gente fala de engolir sapo, né? Uhum. Só que, por outro lado, se você faz isso em qualquer lugar de maneira indiscriminada, você acaba sendo uma pessoa que as pessoas não querem conversar com você. Ih, lá vem tal fulano, a pessoa faz, até se desvia. Então, isso vai gerar um incômodo também. Aí eu falo tudo o que eu penso, só que eu não tenho mais para quem falar. O Sim. contrário também, né? A pessoa que é assim, nossa, é boazinha demais, todo mundo idolatra, fala que é simpática, só que assim, a pessoa já não aguenta mais, porque estão explorando a bondade dela. Então, as duas situações. Tem que Então, haver um equilíbrio, né? e a gente já diz que na própria terapia, isso no contexto terapêutico já vai sendo trabalhado, né? Quando a pessoa consegue, de repente, assim, aquele que aceita tudo, mas assim, semana que vem, ele tem um compromisso, ele está agora, eu vou no compromisso, eu vou na minha terapia. E aí ele consegue dizer, olha, Luciana, semana que vem, você teria um outro horário, né? E aí, do que chegar assim, ó, Luciana, semana que vem eu não venho, viu? Então, assim, aprender a trabalhar essa questão. E mesmo que eu chegasse e falasse assim, Luciana, semana que vem eu não venho, você fala assim, mas por quê? Você não vai falar assim, tá bom, não venha nunca mais, né? Então, na relação terapêutica, essas habilidades já eram trabalhadas, mas não de maneira tão evidentes, né? Uhum. Mas essa questão de como fazer um pedido, né? Como escutar o outro que ele está dizendo, né? Então, essas questões que é sempre na questão do comportamento verbal, que é a forma de me comunicar. Então, na terapia, a gente já dava esse foco, mas hoje tem a possibilidade de, talvez assim, quando a gente fala preventivo, né? Uhum. Então, antes mesmo da psicoterapia, né? Então, lá no contexto da escola, o professor, ele pode apoiar, ele pode incentivar também essa assertividade, essa forma de expressão de ideias, pensamentos, liderança. É, no caso, isso pode ser colocado, pode ser ensinado desde criança, né? Uhum. A gente tem uma frase que a gente vai lembrar, né, da criança antigamente, que a criança começava a falar assim, engole o choro, engole o choro. Então, assim, não posso chorar, não posso falar, nananana. Então, assim, aí quando chega lá na adolescência e vida adulta, então o que, que nós queremos? A proposta é que a gente identifique esse perfil, a gente dê um suporte, a gente estimule, então, assim, lá na escola, mas não é o psicólogo, mas o psicólogo como consultor, ele pode trabalhar na escola, ensinar os professores, formar os professores para trabalhar essas habilidades, né? Uhum. Então, é nesse sentido que a gente fala da questão da prevenção e o cuidado desde a infância. Muito esclarecedor todo esse assunto sobre habilidades sociais. A gente fica com vontade de perguntar mais e mais, porque vai surgindo muitas questões, mas já deu para a gente ter uma boa introdução nesse assunto. Continuamos resumindo tudo que foi dito hoje. A gente aprende desde o dia que nasce até o dia que morre. Nada nos impede de aprender novas habilidades. A forma como a gente age, como você acabou de dizer agora, eu falo tudo que eu penso, falo mesmo. Isso nem sempre é o correto, né? A gente pode aprender É o habilidades, assertivo, né? isso, a gente pode aprender habilidades sociais para lidar com essas situações. Isso é muito importante, porque é o que a gente mais vê hoje em dia, a intolerância, né? As pessoas, eu falo mesmo, doa quem doer. E não é assim, a gente tem que aprender essas habilidades sociais para lidar até no nosso trabalho, no nosso convívio, né, ali no ambiente familiar, enfim, todas as relações, né? Isso é muito E aí, importante. só uma observação, porque essa expressão, eu não promovo o desconforto só para quem está me ouvindo. Porque depois de Para tudo nós isso, eu também. estava assim, caramba, né? Então, assim, qual é a autoimagem que eu vou criando de mim? Então, eu gero, assim, nesse momento, as interações são dois indivíduos, no mínimo, que estão sofrendo. Sim. E qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo, para o seu público que você atende, para o público que a gente atende aqui?
que estão vendo, que estão assistindo, uma mensagem a respeito da psicoterapia? Bem, nós estamos em tempos em que, assim, já temos uma imagem muito positiva com relação ao trabalho do psicólogo e à psicoterapia, né? E aí, por quê? Há algum tempo atrás, né, umas 3 décadas atrás, então, assim, a psicoterapia era algo assim, nossa, as pessoas nem contavam, né? Porque era uma coisa meio assim, se eu contar, vão dizer que eu não sou muito normal, estou meio louco. E é interessante a gente observar que hoje, todos, né? E as crianças com muita frequência, eles falam com muito orgulho. Eu tenho uma psicóloga, né? Eu faço terapia. Os adolescentes, eles recomendam um para o outro, né? Eles E se a gente... sentem bem, né? Porque eles começam a se entender melhor e lidar com as emoções e com os sentimentos e passa para o próximo. Você está passando por isso? Faz Isso. também. Então, eu vejo assim que é mais do que um status, assim, eu faço terapia, né? É mais do que uma questão de status, é uma questão de que eles, assim, olha, faz bem para mim, eu acho que vai ser bom para você também, Exato. né? E eu começo a perceber, porque no meu público de atendimento, eu começo, lógico que ainda, porque eu me especializei, me dediquei muito mais ao público de crianças e adolescentes, mas eu tenho recebido uma procura, né, uma demanda maior de idosos também procurando a psicoterapia. Então, eu acho que a gente está avançando de maneira positiva, nós psicólogos, no sentido de promover o bem-estar e não de apontar defeitos, problemas, patologias, né? E porque mesmo o indivíduo que já vem com esse diagnóstico, nós sabemos que o nosso foco além disso, é identificar suas habilidades, suas potencialidades, que são elas que equilibram os desafios que a gente tenha. Isso daí. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Voltarei com outros vídeos, com outros temas, mas o mais importante é faça terapia. Pense nisso.